estão destacando. Já já o nosso Romano também vai falar dessa derrota do Galo pelo placar de 3-2. O Galo que saiu na frente, perdeu pelo placar de 3-2. Ramos 2 vezes. Orellana, para a equipe do Deportes Iquique, fez o terceiro. O Galo que abriu o placar com Rubens. Bernard deixou dele. Galo que perdeu pelo placar de 3-2. Eu vou tocar a bola para ele. Comentarista Ale Oliveira, que acompanhou esse duelo, fazendo um raio-x da derrota atleticana na Copa Sul-Americana. Alô, Ale Oliveira! Alô, Hugo Sérgio, amigos do apito final, não deu pro Galo, hein? O Atlético foi derrotado pelo Deportes Iquique do Chile, aliás, o último colocado do campeonato chileno, também era o último colocado desse grupo H da Sul-Americana, mas mesmo assim venceu o Atlético por 3-2, uma derrota doída para o Galo, já que o Atlético, mesmo com um time muito modificado em função dos jogadores que foram poupados ou até aqueles que estão se preparando para voltar, lesionados, mas mesmo assim o Atlético é muito mais time do que o representante chileno na Sul-Americana. Eu estava até fazendo uma comparação, Hugo, de que jogador desse time do Iquique que poderia fazer parte do elenco do Atlético, entre os 30 do Atlético, e dificilmente você vai conseguir encaixar alguém. Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu foi um jogo muito ruim do Galo, que até sai na frente, né, com o Rubens, um dos poucos titulares desse time, que faz a roubada de bola no meio-campo e depois tira do goleiro Requena com muita categoria, faz 1-0 logo com 9 minutos do primeiro tempo, e esse gol, ao invés de dar tranquilidade e confiança pro Atlético, deu uma acomodação, chamou o Iquique pra cima, ele veio e conseguiu fazer 1, depois 2, depois 3 gols. E os 3 gols com falhas defensivas clamorosas do Atlético, né? Caio Paulista falhou em 2 gols, Rômulo falhou no primeiro, Júnior Alonso falhando no segundo gol. Então, realmente foi uma partida, principalmente defensivamente, muito ruim do Atlético, que mesmo com as mudanças, não conseguiu sequer um empate. Conseguiu diminuir, conseguiu fazer o segundo gol, aliás, um bonito gol do Bernard, mas não o suficiente para conseguir pelo menos um pontinho lá no Chile. Complica um pouco a sua situação por esse grupo H e perde um pouco daquela confiança que foi conquistada no último jogo contra o Juventude fora de casa, lá em Caxias, pelo Campeonato Brasileiro, e aquela vitória por 1-0 do Atlético. Mas, como tem o jogo agora no fim de semana contra o Fluminense, jogando na Arena MRV, a expectativa é que consiga a sua recuperação, viu, Hugo? Dali Ale Oliveira, então Ramos 2 vezes, Orellana fez o terceiro gol da equipe do Iquique para o Galo. Rubens e Bernard, derrota do Galo para uma equipe que é lanterna do campeonato chileno e tá mal lanterna também na Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar o que disse o técnico Cuca após a derrota atleticana. Não tem explicação, é difícil explicar. Um jogo controlado, um jogo na mão, um jogo tranquilo, com 1-0, né? E de repente muda tudo numa bola, num cruzamento, o jogador nem é alto, faz o gol de cabeça e outro gol de cabeça, então aí, lógico que o astral vira outro, eles fecham bem e defendem bem, a energia do estádio, da torcida contagia e você acaba perdendo o jogo. Então, a gente está muito aborrecido, procurar entender bem o que aconteceu. Não adianta, hoje nem adianta falar em números, essas coisas, porque é redundância, né? Chovendo molhado. E a gente tem que encontrar soluções, né? Eu, hoje aqui não posso ouvir falar mal de A, B ou C. Hoje o culpado disso sou eu. E a culpa toda eu assumo em relação ao resultado. Como você falou, eu acho que todos os adjetivos que forem colocados a nós, eles vão estar corretos. A gente fica sem nenhuma defesa para querer contestar alguma coisa. A torcida não esperava a derrota, nem eu. Não esperava. E ela veio e a gente, como comandante, tem que ter o equilíbrio, mas achar a origem ou as origens que estão acontecendo esses gols. A gente sabe que tem os jogadores fora, que eles fazem muita falta, mas não pode também só isso servir de desculpa. Você tem que chutar meia dúzia e fazer 2, 3, né? Mas assim, hoje qualquer coisa que a gente vai falar vai ser pior para o jogador que está aqui hoje já machucado, e não é certo, não seria justo de minha parte eu jogar essa responsabilidade neles, até porque domingo tem jogo e quem pode reverter essa situação são eles no domingo. Então a gente vai conversar, vamos analisar o que aconteceu, cobrar, sem dúvida nenhuma, vai ter muita cobrança em cima deles, mas a gente classifica, temos 2 jogos em casa, a gente classifica, mas não é pela classificação, é por esse jogo, pelo jogo de Caracas, a gente precisa ter um algo mais, né? O atleticano e o torcedor do Atlético, ele não se incomoda muito com a parte técnica, espetáculo, ele quer ver aqui o cara representar, né? E isso a gente tem que fazer melhor. Meu amigo,
tomando chuva de gols não ajuda não, viu, Romano? É o negócio seguinte, Hugo, a gente tá cansado de falar aqui, parece até filme repetido, né, um déjà vu. A gente falando aqui sobre a situação do Atlético produzir e não conseguir converter as chances que tem criado, né? O Atlético, tem acontecido com frequência no Atlético algumas situações nos jogos. Mas aí é o seguinte, a gente tem falado aqui, repetido, não, que o Atlético está enfrentando problemas, que o Atlético tá com problema de contusões de jogadores, jogadores estão muito cansados porque vêm de uma maratona, tiveram que voltar mais cedo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, para poder salvar as coisas pro lado do Atlético. A gente está cansado de falar isso. Isso aí não serve mais de desculpa. O que chama atenção é que o Atlético tem produzido, e são algumas situações, o Atlético tem produzido os gols, as jogadas, não converte. E aí, 50% de culpa do jogador, 50% de culpa do treinador, na minha concepção. Aí, tem a situação também de que, inexplicavelmente, o Atlético cai de ritmo. Sim. O Atlético fez 1-0 com o Rubens, o time chileno sentiu, o Atlético tirou o pé do acelerador. O Atlético parou de ser um time incisivo, o Atlético parou de ser um time jogando em alta rotação. Aí, tomou um gol, com todo respeito, de um jogador que é menor do que o zagueiro do Atlético, que sai da bola. Não, isso não existe. Sai da bola. O zagueiro do Atlético, o Rômulo, sai da bola, inexplicavelmente ele estava marcando o jogador, ele sai, vai lá na frente fazer não sei o quê, e o jogador fica livre para marcar. O segundo gol, um desvio que matou o goleiro, né? Mas a jogada acontecendo pelos lados. Então, assim, falhas defensivas, muitas dessas falhas por muitas mudanças, essas falhas acontecem também, essa zaga do Atlético está sendo mudada o tempo inteiro. Cada hora joga aí joga um na lateral, um dia o Alonso na lateral, outro dia o Caio Paulista. Mas não era o que todo mundo criticava em cima do Milito? Outro dia, Pois é. E aí, tem também as decisões do Cuca escolhendo alguns jogadores para poder atuar. Existem também, passa pelas escolhas do Cuca. Então é o seguinte, é um conjunto de coisas. E tem que todos, jogadores, comissão técnica, diretoria, assumir a responsabilidade por esse vexame que o Atlético deu contra o time reserva do Deportes Iquique. A sorte do Atlético é que ele decide em casa contra o Cienciano, que está ganhando. Ele decide na última rodada aqui e pega o Caracas aqui num confronto direto também em Belo Horizonte. Mas se não tiver intensidade, e isso está faltando ao Atlético, aí passa por quem? Pelo treinador do Atlético, porque o Atlético está um time desarrumado, um time que não está encaixado. Inexplicavelmente, por exemplo, o Fausto Vera começou no banco, começou o Rubens de primeiro volante. O Rubens não dá para jogar de primeiro volante. Não dá. Errou vários passos, armou o contra-ataque do time adversário. E uma morosidade, um time lento, um time modorrento, um time chato do Atlético, um time feio de assistir. Então, todos têm que assumir a responsabilidade, mas não é só assumir responsabilidade, não. É corrigir os erros. Até agora, os erros não foram corrigidos. Erros de finalização, erros de posicionamento, erros defensivos do Atlético, falta de intensidade. Não é possível que até agora não deu para corrigir. Ah, mas o Atlético tá desfalcado, o Hulk ficou aqui, o Atlético tá... e não treina os outros jogadores que podem substituir, não? Então, será que o Atlético vai continuar tendo Hulk e dependência? Sabe? É o que tá aparecendo. Já passou da hora. Nós estamos com quase 6 meses do ano. Nós estamos no 5º mês do ano. Já não tem mais espaço para as mesmas desculpas no Atlético, não. Vamos acompanhar o que disse também, Romano, o goleiro Everson, após a derrota do Galo. Infelizmente a gente não conseguiu competir de igual com o adversário. O adversário competiu mais que a gente e teve as bolas ali que eles puderam finalizar, foram felizes na finalização e acabaram vencendo. Então faltou a gente competir mais com o adversário, onde a gente tinha totais condições de buscar a vitória. Todo gol incomoda, né? Mas só que todo gol a gente não pode ver o final, a gente tem que ver a origem dos gols que a gente vem tomando. Infelizmente, perca de posse de bola. Segundo gol, se eu não me engano, o terceiro gol foi no lateral ali, eles fizeram uma jogada simples, conseguiram jogar na área, o atacante deles acabou conseguindo cabecear sem marcação dentro da área. Então, infelizmente, no final, toma o gol e o responsável sim vai ser o Everson. Eu assumo toda a responsabilidade dos gols sofridos, mas também não é totalmente culpa minha, não tô me isentando da minha responsabilidade não, mas infelizmente no final tem algumas origens de gols que a gente tá facilitando pro adversário e eles estão sendo eficientes e terminando em gols. Mais do Galo, um abraço, chega mais, Cláudio Rezende. Um abraço a você também, Hugo Sérgio, voltamos aqui de Iquique, norte do Chile, repercussão ainda desta derrota, o vexame do Atlético, o técnico Cuca
não fugiu da responsabilidade. Segundo o treinador, qualquer adjetivo para o time hoje cabe. Depois dessa derrota, e foi de virada. O Galo saiu à frente no marcador com o gol do Rubens no primeiro tempo, quando parecia que a coisa ia caminhar para uma vitória tranquila. Os gols sofridos e, de novo, o Atlético tendo problemas defensivos. O Galo, que teve a primeira derrota na Copa Sul-Americana, eram 2 empates fora de casa e a vitória com tranquilidade sobre esse mesmo Iquique por 4-0 no Mineirão. Para fechar o grupo, ainda tem 2 duelos em casa contra Caracas na semana que vem e a última rodada contra o Cienciano do Peru. Agora, pensamento do Atlético se volta para o Campeonato Brasileiro. Reabertura da Arena MRV. A história vai ter que ser diferente no próximo domingo. Agora deixa eu dar a dica para você do Mais Prático Supermercado, porque você pode fazer economia todos os dias da semana no Mais Prático Supermercado. Amanhã, sexta-feira, tá chegando aí o fim de semana. É dia de churrasco. Você pode economizar. Na terça-feira tem frutas e legumes fresquinhos. Na quarta-feira, por exemplo, tem pão com descontão. Na quinta-feira tem carne fresca. Então você anote. Qual que é o mais prático, mais perto de você? Você sabe? Tem no Prado, tem no Letícia ou no Santa Cruz. 3 unidades em Belo Horizonte. Não conhece? Vai lá no Instagram, @Mais Prático Supermercado. Delegação do Atlético segue em voo fretado para Belo Horizonte. E no sábado cedo tem mais um treino no gramado novo, sintético da Arena MRV. Para retomada, domingo, é o estádio do Atlético novo, com catracas mais modernas, com reconhecimento facial. Está sendo preparada uma grande festa, pena que o time decepcionou e decepcionou demais no jogo de hoje aqui no Chile. Os destaques finais aqui do apito final, Atlético, Cláudio Rezende. A sexta-feira do Atlético será de retorno para Belo Horizonte. A chegada do voo fretado está marcada para o fim da tarde no Aeroporto Internacional em Confins. Jogadores serão liberados. E no sábado pela manhã, véspera do jogo contra o Fluminense, domingo, 5:30 da tarde, Arena MRV, os atletas irão novamente até a Arena MRV, o que já aconteceu na semana passada, para adaptação ao novo gramado, o gramado sintético da Casa do Galo. Ingressos a partir de R$ 39 para sócios Galo na Veia, para esse jogo de reabertura da Casa Atleticana, Campeonato Brasileiro. Torcedor do Galão da Massa, derrota aí preocupante, né? Deixa o grupo meio embolado agora na Sul-Americana. O Galo volta à Arena MRV para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Galo possa reencontrar o caminho das vitórias, né? O Galo que venceu na última rodada fora de casa no Brasileirão, deu aquele afastamento ali da zona de rebaixamento e no Brasileirão precisa acordar. Já na Sul-Americana, né, o Galo aí segue com uma situação preocupante, né, na competição, porque qualquer deslize pode acabar sendo eliminado, né? Ou ficando aí na segunda colocação do grupo, pode acabar pegando um adversário complicado que vier da Libertadores na próxima fase, né? Então fica complicado aí e preocupante essa situação do Galo na Sul-Americana. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.